Olá pessoal, continuando o nosso estudo de corrente e resistência, hoje nós vamos entender um pouquinho o que é a resistência elétrica. Bem, quando nós temos um dado material condutor, como nós vimos na aula passada, e aplicamos uma diferença de potencial entre as extremidades desse condutor, nós vamos provocar um movimento de cargas no interior desse condutor. Esse movimento ele é especificado por uma corrente, como nós vimos na aula passada. E essa corrente, essas cargas, quando se movimentam ao longo desse condutor, elas não se movimentam de uma maneira totalmente livre, né? Elas encontram algum tipo de interação com a rede cristalina, com a rede do condutor, ou até mesmo com os próprios elétrons, ou os próprios portadores de carga. Essa interação faz com que exista, entre aspas, um certo atrito ao movimento dessas cargas. Esse tipo de atrito nós entendemos como a chamada resistência elétrica, né, do determinado corpo aqui. Então, a definição de resistência elétrica, ela é a razão entre a diferença de potencial que você aplica num determinado condutor e a corrente que você provoca nesse condutor. Bem, pela própria definição dessa grandeza física, nós vemos que a resistência ela tem uma grandeza física que é dada por volt dividido por ampere e ela recebe um nome especial de ohm. Ok? Bem, essa grandeza física como uma dificuldade de movimentação de cargas, ela é vista de uma maneira um pouco mais fácil se nós reescrevermos essa expressão dessa maneira aqui. Então, nessa expressão, a gente observa que quanto maior é a resistência, menor é a corrente para um potencial dado e vice-versa. Então, a corrente está diretamente associada a esse movimento de cargas, a essa corrente que passa por um condutor, se você aplica uma dada diferença de potencial nas extremidades desse condutor, ok? A resistência, ela é uma propriedade desses componentes eletrônicos, né, que a gente vai depois estudar com mais cuidado, e eles têm um tipão assim, né, esses aqui são resistores de circuitos eletrônicos, e eles têm aqui uma codificação por essas cores aqui que nos dão o valor de sua resistência. Né? Só para exemplificar, né, o que é esse chamado resistor, né, que é um dispositivo eletrônico que tem uma dada resistência. É claro que a resistência elétrica não é uma propriedade somente desse tipo de objeto, né? Todo objeto que conduz alguma eletricidade, alguma corrente, digamos assim, ele tem alguma resistência, ok? E por fim, a resistência, essa grandeza física, ela é medida por um multímetro na função de ohmímetro e ela é uma grandeza macroscópica, ok? Bom, sendo uma grandeza macroscópica, ela tem associada a ela uma grandeza microscópica que nós chamamos de resistividade, ou alternativamente, condutividade. Ambas são grandezas microscópicas. Bem, quando nós aplicamos uma diferença de potencial no interior de um condutor, nas extremidades de um condutor, surge lá no interior dele um campo elétrico. E esse campo elétrico ele está associado à densidade de corrente através dessa relação aqui. Okay? Ambas são todas as grandezas físicas que aparecem nessa expressão são chamadas grandezas microscópicas. O campo elétrico, a condutividade ou resistividade e a densidade de corrente. A resistividade, né, ela pode ser escrita dessa forma, né, na sua forma escalar, e por aqui a gente percebe que a unidade dela é um ohm-metro. Né? A condutividade, né, que é outra grandeza associada ao movimento de cargas, ela é definida dessa forma aqui. Né? Ela é o inverso da resistividade. Ok? Bem, aqui nessa tabelinha a gente pode ver aqui alguns condutores, né, que estão listados aqui e as suas resistividades. Ok? Bem, observem que quanto maior é a resistividade de um material, como por exemplo aqui a platina, ela tem uma resistividade maior que a prata,
ela tem, para uma dada densidade corrente, ela precisa de um campo elétrico maior. Ou seja, para que você possa ter num dado condutor uma mesma corrente, você precisa então ter uma diferença de potencial maior quando você tem uma resistividade maior. Que a gente pode perceber que materiais que são isolantes, eles têm resistividades enormes, né? Como o vidro ou o quartzo. Agora, a resistividade, ela é uma função da temperatura. Né? Se vocês pegarem um gráfico como esse aqui, é possível perceber que a variação ela não é linear. Né? Ela tem uma leve curvinha aqui. E uma forma mais simples de representar uma dependência de uma resistividade com a temperatura é algo desse tipo aqui, uma fórmula desse tipo, na qual a gente tem um ρ0 e um T0, que são resistividades a uma temperatura padrão, né, que é representado por esse pontinho no gráfico, e você representa, de um modo geral, a resistividade como função de uma temperatura para qualquer temperatura. A gente percebe num gráfico típico como esse que quanto mais baixa é a temperatura, menor a resistividade de um dado material. De fato, quando você estuda supercondutores, você vê que praticamente eles não têm uma resistência, né? A resistividade deles é extremamente baixa, mas a temperatura na qual eles são supercondutores também é uma temperatura bastante baixa, ok? Bem, então eu juntei aqui nesse quadro algumas grandezas físicas que nós já vimos até agora e coloquei o seu caráter de serem macroscópicas e associada a ela as grandezas microscópicas. Então nós vimos o potencial elétrico e associado, que é uma grandeza macroscópica, e sendo uma grandeza macroscópica, ela pode ser medida diretamente através de um voltímetro, que é uma função de um multímetro. Nós vimos que o potencial elétrico está associado a uma grandeza física microscópica, que é o campo elétrico. Nós vimos que a corrente está associada a uma grandeza física microscópica, que é a densidade de corrente. A corrente, no caso, é medida através de um amperímetro. E a resistência, que está associada ou à resistividade ou à condutividade, como grandeza microscópica, e o valor de uma resistência é medida pelo ohmímetro. Bem, aqui nesse exemplozinho simples aqui, a gente vai ver que a resistência ela é uma propriedade do resistor. Ela não é uma propriedade do material que compõe o resistor, mas é uma propriedade do resistor. Então eu peguei aqui um cilindrozinho percorrido por uma corrente e submetido a uma diferença de potencial V, aqui assim. Então ele tem um comprimento L, submetido a uma diferença de potencial V, e ele tem uma seção reta que, para simplificar, nós podemos considerar constante ao longo do todo o comprimento, dado por A. E ele é percorrido por uma corrente I. Então esse probleminha simples nos mostra que o campo elétrico, no interior desse condutor, é dado por essa relação, né? E a densidade de corrente, podemos também considerar constante, é dado por essa relação. Juntando essas duas relaçõezinhas, nós chegamos que a resistência, que é dado, né, por definição como a diferença de potencial dividido pela corrente, ela é dada por essa expressão aqui, que ela é bastante geral. Nós usamos aqui para um cilindro, mas a gente vai ver num exemplo posterior que isso aqui é bastante geral. Então, a resistência, ela depende da resistividade do material e depende de fatores geométricos aqui, ou seja, da forma do material. Então, sendo a resistência uma grandeza macroscópica, ela é uma propriedade do resistor, ok? E a resistividade, sendo uma grandeza microscópica, ela é uma propriedade do material que compõe o resistor, ok? Então, toda resistência ela pode ser escrita a partir de propriedades geométricas e, obviamente, ela depende do material através da resistividade. Então, por exemplo, aqui nesse resistor aqui, que é um paralelogramo, vamos calcular a sua resistência em 3 direções diferentes. Então, vamos ler o exemplo aqui. Um resistor tem a forma de um paralelogramo, conforme a figura. Se o resistor é formado de um material de condutividade constante sigma, ordene as resistências ao longo dos eixos da maior para a menor. Falta um Rzinho aqui, mas da maior para a menor. Bem,
isso é uma aplicação direta dessa fórmula aqui. É saber qual é o comprimento do resistor e qual é a área da sua seção reta. Então, na direção X, por exemplo, a gente tem 1 sobre sigma, lembrando que o ρ é 1 sobre sigma. Nós temos que o comprimento dele é L, né? Nós podemos ver que na direção X o comprimento é L, e a seção reta desse condutor é dado por essa área aqui, que tem comprimento 3L e altura 2L. Então dá 6L ao quadrado. Então em Rx, a resistência na direção X é dado por 6 sigma L. O cálculo para Ry e Rz é bastante semelhante, então nós podemos ordenar as resistências dessa forma aqui, o Ry maior que o Rz, que é maior que o Rx, ok? Então, a resistência, ela depende somente da forma geométrica do nosso resistor. Agora, a lei de Ohm. A lei de Ohm, ela nos diz o seguinte, um resistor, ele é chamado ohmímetro, né? Resistor ohmímetro, não, puxa vida, ômico, resistor ômico, quando você tem uma relação linear entre a corrente e a diferença de potencial. Ou seja, o gráfico entre a corrente e a diferença de potencial é uma retinha aqui. Ok? E um resistor não ômico, o gráfico não precisa ser necessariamente linear. Ok? Mas, na verdade, a definição de lei de Ohm ela não é dada por essa expressão aqui, né? Mas ela é dada a partir da resistividade de um material. As pessoas costumam confundir essa expressão como a lei de Ohm, mas de fato não é. A lei de Ohm, quer dizer, um material obedece à lei de Ohm quando a resistividade ela não depende do campo elétrico no interior do nosso condutor. Ok? E isso é fácil de ver, né, quando você relaciona a densidade de corrente e o campo elétrico no interior com a velocidade de deriva dos portadores de carga, que tem um caminho médio que é percorrido num certo tempo tal aqui. Então, essa manipulaçãozinha dessas expressões é muito simples, e a gente chega que a resistividade ela é dada por essa expressão na qual aparece o tempo médio tal aqui embaixo. Agora, como a velocidade de deriva ela é muito pequena, esse tempo tal ele pode ser considerado constante, de maneira que nos resistores ômicos, a condutividade, a resistividade ou a condutividade são constantes. E elas sendo constantes, então a relação entre a diferença de potencial e a corrente, ela é constante e é dada por uma expressão como esse tipão aqui, ok? Bom, para agora juntar tudo aquilo que nós vimos, vamos fazer aqui um exemplozinho que é muito interessante. Então, o exemplo é o seguinte, ó, você e um saci estão a uma distância de 60 metros do local onde um relâmpago de 100 kA de corrente atinge o solo conforme a figura. Então, nós temos um relâmpago que ele cai aqui, nesse ponto, ele tem uma corrente de 100 kA, e nós temos aqui um saci, que só tem um pé, e você que tem os 2 pés aqui no chão, ok? A corrente se propaga no solo radialmente a partir do ponto atingido pelo relâmpago. Usando os dados abaixo, calcule a corrente que passa por você e pelo saci. Então vamos calcular qual que é a corrente que passa pelo nosso saci aqui e passa por você, dado que a resistividade do solo é 100 ohm metro e a resistência do saci ou de você é em torno de 4 kΩ. Ok? Dados também, a separação do pé do saci é de 10 centímetros e a separação do pé, dos seus pés é de 50 centímetros. Vamos entender o que se passa do ponto de vista físico. Quando esse relâmpago atinge o solo, ele vai se espalhar pelo chão através de uma dada densidade de corrente. Então, o saci vai receber uma certa corrente, você vai receber uma certa corrente. O saci, a corrente ele vai entrar num pedacinho do pé dele, no dedo aqui, e vai sair pelo lado de cá a uma distância de 10 centímetros entre o ponto de entrada e o ponto de saída. No seu caso, né, a corrente vai entrar por um pé e sair por outro pé a uma distância de 50 centímetros. Então, pelos dados do problema, vamos ver como é que a gente calcula isso. Bom, a primeira expressão que a gente vai usar é a que relaciona a densidade de corrente à corrente em si. Ou seja, quando a corrente que vem do relâmpago atinge o solo,
ela vai se propagar pelo solo nesses hemisférios de raio R, ok? Então, ao se propagar pelos hemisférios de raio R, nós vamos ter aqui uma certa densidade de corrente, que é dada por essa expressão aqui, sendo A a área de um hemisfério, ok? Agora, o campo elétrico está associado à densidade de corrente através dessa expressão, como nós vimos. E o campo elétrico, então, ele é a resistividade do solo multiplicado pela densidade de corrente, que nos dá essa expressão aqui, e aqui nós temos a corrente do relâmpago, ok? Agora, a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, entre os seus pés aqui ou o pezinho do saci, é dada por essa expressão aqui. Então, montando essa expressão a partir dessas expressões anteriores, eu tenho que resolver basicamente essa integral aqui, na qual a diferença de potencial, que é corrente vezes a resistência, é dada então por essa integral que vai desde um ponto D até um ponto D mais ΔD, sendo ΔD ou essa diferença entre os pés, entre os seus pés, ou então a diferença, né, que é esse Szinho aqui. Então, resolvendo essa integral, nós temos que a corrente que atravessa ou você ou o saci é dada por essa expressão. Jogando os valores para os ΔD, né, respectivos aqui, nós temos que a corrente que atravessa você é em torno de 55 mA e que atravessa o saci em torno de 11 mA. Bem, uma corrente de 20 mA já é suficiente para derrubar um cara no chão. Então, se você tomar uma corrente em torno de 55 mA, né, você vai cair no chão, ao passo que o saci, né, não vai acontecer nada, né, praticamente nada. Isso porque a diferença de potencial entre o ponto onde ela entra no saci e onde ela sai é muito pequena em relação à diferença de potencial onde ela entra em você e ela sai. Ok? Esse então é um exemplozinho que junta tudo que a gente viu aqui. Bem, pessoal, então na próxima aula eu pretendo já começar a estudar os circuitos, ok? Então até mais.